Vamos então aos destaques da semana. Para você, Fred JB, o que é o destaque, foi o destaque dessa semana que se encerrou? Assim, para mim foi o episódio envolvendo o deputado estadual Francisco Júnior, pré-candidato a prefeito de Goiânia, uma notícia que saiu de que a Assembleia tinha liberado um recurso de R$100 mil para uma igreja, e esse recurso envolve o deputado estadual Francisco Júnior. E o interessante é que como as coisas são no momento de calor eleitoral, de pré-campanha, já começou as interpretações de quem poderia ter feito, teria vazado tal informação. E dentro do staff, né, do Francisco Júnior, falou até num fogo amigo, né, ou seja, numa informação de que, ou um boato de que seria alguém da Baselhada, um pré-candidato da Baselhada que teria interesse em vazar até para desgastar Francisco Júnior. Nesses momentos as teorias da conspiração são das maiores. Pululam. E aí é um momento fértil para isso, né? E aí tem toda essa pressão dentro da Baselhada para tentar buscar a unidade entre os pré-candidatos, existe essa pressão, né? E aí qualquer fato negativo com relação a um pré-candidato, você já pode pensar, inclusive, que é seu aliado. É interessante que durante a semana também, mais no início da semana, havia dentro da estrutura de IVEC ali uma situação meio negativa de que havia pouco respaldo em relação à campanha de IVEC. Do lado de Vanderlan Cardoso, também a mesma reclamação de que a exposição estava sendo menor do que a campanha mereceria. Então, ou seja, em alguns momentos, todas as campanhas acabam reclamando. Francisco Júnior de um lado, VEC, Vanderlan, no PMDB também há alguma reclamação. Parece que quem não está reclamando até agora é o delegado Valdir, né? Ele está surfando aí, tá nadando, sem perceber, né? É só perceber, está andando e não está mal nas pesquisas, né? Vamos. Destaque da semana, Daniel Godinho. O meu destaque é o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira, que conseguiu aprovar mais 2 vagas de vereador para essa legislatura já, para essa eleição de outubro, né? A Câmara hoje tem 35, então a partir de outubro serão 37 vereadores, e num momento assim que eu particularmente não vejo um momento pior para se aprovar 2 nomes, mais dois vereadores, né? A sociedade já tem um momento em que a sociedade está completamente avessa a gastos públicos, que é um estado menor e sem absolutamente nenhuma necessidade, né? Pois é, eu vi esse argumento, Daniel, mas pelo que eu li do material, não haverá aumento de repasse. O do Odessa vai se manter o mesmo, ou seja, talvez até ruim para os vereadores que ele vai ter que dividir mais o bolo. É o que se diz, de que se vai... o argumento do Anselmo, quando ele apresentou, quando foi aprovado, acho que foi na quarta-feira ou na terça, é exatamente esse, de que os atuais, todos os gastos atuais da Câmara já comportam esses 2 novos vereadores. Então, assim, segundo ele, não vai haver acréscimo nenhum, a Câmara não vai ter despesa, pelo menos por enquanto. Mas isso lá na frente vai virar uma despesa. Esse que é o grande problema. E outro problema é o seguinte, nós temos uma Câmara que tem 35. É absolutamente legal o pleito. Aumentar 2, porque é calculado por base na população, a população de Goiânia cresceu. Isso é indiscutível, isso não é o que está em discussão. Mas o que se discute é que a Câmara tem 35 vereadores, mas a sensação é de que eles não produzem o suficiente para aumentar 2. A cidade precisa de muitas coisas, mas se você entra no site da Câmara todos os dias, sempre tem um projeto que não representa muito pouco da sociedade. Essa semana teve um projeto, um vereador, que eu não lembro quem agora, que queria padronizar os carimbos de profissão. Não precisa de 2 vereadores a mais para fazer isso. Esse que é o grande... Para mim, a grande discussão é essa. Então, assim, não precisa de 2 vereadores para esse tipo de projeto, porque as grandes discussões da cidade, elas não entram. Eles não se envolvem nas grandes discussões. Mas eu só tenho um ponto a questionar isso. A mesma coisa que a gente reclama da Câmara Federal, e a gente viu o nível da Câmara Federal na votação do impeachment, é a mesma coisa da Câmara Municipal. Eu acho que quem até coloca pior. O pessoal, Exatamente. Quem coloca o vereador lá, quem coloca o deputado federal estadual lá. Então, se o trabalho do cara é ruim, é ruim, é porque não existe um controle.
Quem faz o controle é o eleitor, exatamente. É o eleitor. É um reflexo da sociedade, né? Tem um outro custo aí que ele acaba tendo um reflexo grande na sociedade. Em tese pode ser positivo, mas na prática muitas vezes acaba sendo negativo. Mas 2 vereadores são mais 2 nomes para articular dentro da casa, mais 2 nomes que o prefeito com quem o prefeito tem que conversar, às vezes negociar, que a oposição pode usar ou pode ter a dificuldade de enfrentar manobras, ou seja, são mais 2 pessoas, 2 nomes, 2 políticos ali investidos de um mandato para poder fazer todo tipo de ação, desde interferir nas votações de interesse da cidade até participar das articulações políticas, e isso envolvendo ou não recursos, envolvendo verbas, envolvendo muita saliva, ou seja, pode ser positivo porque ele atende, em tese, demandas da sociedade, né? Pode representar a parcela da sociedade. Em tese aumentaria a representatividade. O argumento do Anselmo é até esse. Né? Na prática, o que muitos temem é que seja mais 2 nomes ali para poder aumentar o custo de algumas negociações. Por falar em temer, você tem um destaque dessa semana. É o meu destaque da semana. Mas você não está temerário para fazer esse comentário, não, né? Não. Tá bom. Por enquanto, não. Ainda está... Se bem que as coisas mudam rápido, né? Mas o meu destaque essa semana é o que ocorreu em Brasília, lá envolvendo o presidente Michel Temer, citado na delação do Sérgio Machado. E ele agora, ele já tinha sido envolvido, isso não foi novidade nem nada. E o interessante é o seguinte, não causou surpresa também Michel Temer ser citado nessa divisão de recursos, principalmente porque Sérgio Machado, o tempo inteiro, ele fala de uma divisão de mais de 100 milhões para o PMDB. E quem é o presidente do PMDB? Quem é o comandante do PMDB? Então, aquela mesma tese que usam, às vezes, para poder citar o Lula, né? Não, o Lula sabia, não é possível que ele não sabia. E Temer, será que Temer não sabia? Não, o que é de espantar é que esse processo, esse esquema que foi desvendado pela Lava Jato, está ficando mais claro ainda com a delação do Sérgio, começou com o PMDB. No governo Fernando Henrique. Do PSDB. E para você ter ideia, na delação, fala inclusive nas propinas pagas ao Aécio, enquanto na época ele tentava buscar a presidência da Câmara. Então é bom avaliar que igual o discurso de alguns senadores da oposição, né, de deputados, que a corrupção começou com o PT. Bem, eu acho que a gênese, né, pelo menos com relação à Lava Jato, a gente já começa com a delação do Sérgio. Sem saber onde começou. A questão é que envolve todo mundo, está pegando todo mundo. Essa é a parte ruim. Essa é a parte ruim, né? Porque pega todo mundo. Agora, a parte boa é escancarar tudo isso. Quem sabe, ao mostrar que está generalizado, que é preciso passar um corretivo aí em tudo, daí nasce alguma coisa positiva. Eu sei que é meio utópico, né? Mas quem sabe, Daniel? Vacil, assim, a velha diferença entre a teoria e a prática, né? Assim, que está todo mundo envolvido, são 27 partidos que ele teria citado nessa delação dele. Hoje eu não sei a conta exata, mas nós temos um pouco 27 mais... políticos, né? Sim, sim, 27 políticos de vários partidos. Tem desde o PCdoB ao DEM, então assim... E 27 inteiros, porque já foi 28, já foi 27... Todo dia muda essa conta também. Então, assim, mas o que a gente sabe é que tem desde de gente do PCdoB, a Jandira Fegali, a gente do DEM, então, assim, cobre todo o espectro político possível e imaginário. Mas, assim, entra no que o Fred falou também. Todos esses políticos foram eleitos pelo voto do povo. Então, assim, não adianta só ir para a rua e criticar os políticos, porque quem coloca lá é a população, isso não tem jeito. Então, assim, seria muito fácil você isolar a classe política do resto da sociedade, porque era muito fácil resolver esse problema, né? Você eliminava a classe política, colocava uma nova classe política, estava tudo resolvido. Zera tudo. Eu vou só lembrar que eu não lembro o nome do cientista político, mas ele fala muito bem, não existe uma classe corrupta, se não existe uma sociedade corrupta. Exatamente. Não existe isso Isso é qualquer discutido. Mas isso acho que vale para um outro momento, outra pauta, né? Claro. Então, assim, é o que você falou, assim, é utópico, completamente utópico.
mas é a verdade. Muito bem, esses foram os destaques da semana. Em uma palavra, para a gente encerrar esse vídeo, dentro do que você viu como destaque nessa semana que passou, o que você prevê para a semana que vem nesse assunto? Desdobra, não desdobra? O que vai acontecer? Olha, desdobrar depende da informação que a gente está usando, inclusive aqui de bastidores. Agora, a tendência é que... Se é ruim ou bom para o Francisco, por exemplo, como pré-candidato? Atrapalha ou não atrapalha? Em tese atrapalha. E atrapalha também a relação com os outros candidatos da base. Se porque a desconfiança em relação a outros isso é ruim. Se o staff do Francisco estiver alimentando de fato isso, então, do outro lado, os outros pré-candidatos, no caso o Luiz Bittencourt e o José Pivec, vão sentir mal. Então, eu acho que nesse ponto é ruim, quanto mais se alimenta, mais difícil fica a unidade. É bom lembrar que teve até uma declaração essa semana do Vilmar Rocha defendendo que o PSD não deve abrir mão da candidatura. Vai até o final. Ondinho, muda? Nada. A sociedade muda? O mundo muda? Agora com 37 vereadores? Não muda, não muda. Tem só mais 2 representantes lá para a gente criticar, né? Mas, assim, efetivamente não muda nada. Não muda nem a eleição deles também. E a discussão também, durante a semana, a tendência é morrer. Foi rápido, foi muito rápido, né? O projeto mal entrou, já foi aprovado. Deu desgaste para ninguém. Não vou dizer que não acaba, porque a segunda votação é só dia 28. Então, é verdade. O debate vai continuar até dia 28, que é a segunda votação. Mas eles são cascudos e a pressão da sociedade é praticamente ineficaz. Pois é, em relação a Temer, olha, tudo é uma questão de um dia seguinte, porque cada dia é uma novidade do governo. Eu falei dos desgastes, da presença dele, e nem mencionamos que caiu mais um ministro. E tem outros ministros citados lá na Lava Jato. Pode ser que caia outro. Antes estava caindo na segunda-feira, dessa vez caiu a quinta. Ou seja, agora não é um pesadelo na segunda-feira, todo dia é um pesadelo. Na semana que vem pode ser que a gente esteja aqui falando de mais queda de ministro, de mais desgaste, ou quem sabe da recuperação de Temer, aí que vai se aproximando o momento de decidir se Dilma volta ou não volta. Ok? Destaque da semana, toda semana aqui a gente vai voltar e vai falar sobre isso. Esse é o dessa semana, a gente volta no pautagoiás.com.br.